Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu trago para vocês mais uma indicação literária relevante. Não é um livro qualquer, eu considero um dos melhores livros que eu li este ano. É o livro de um filósofo contemporâneo, de um filósofo, digamos assim, moderno, um filósofo próximo de nós, da nossa época, mas que remonta à filosofia perene, ou seja, ao sentido original da filosofia. Trata-se das regras da vida cotidiana do Louis Lavelle, um livrinho, como vocês estão vendo, curtíssimo e que consiste numa espécie de tesouro, um pequeno tesouro, um baú de sabedoria. Para quem nunca ouviu falar do Louis Lavelle, foi um homem que viveu o período mais difícil do século XX, ou seja, os primeiros 50 anos, que abrangem a Primeira e a Segunda Guerra. Inclusive, ele esteve no fronte da Primeira Guerra, que foi uma guerra de trincheiras. E ali, no fronte da Primeira Guerra, ele escreveu a sua tese de doutorado. Foi alguém que em nenhum momento, nem nos mais difíceis da sua vida, abandonou a criação, o trabalho intelectual, o trabalho reflexivo que se converte numa criação autêntica. Ele nasce no finalzinho do século XIX, portanto, e assiste a tudo o que aconteceu ao longo do século XX, morre em 1951. O Louis Lavelle é dono de uma obra prodigiosa, respeitável, foi muito reconhecido em vida, tendo terminado a sua carreira como professor no Collège de France. Ser professor no Collège de France, ainda hoje, embora hoje a França também passe por uma crise cultural profunda, mas vamos pensar assim, para alguém que morre no comecinho da década de 50, era realmente o reconhecimento máximo da sua qualidade enquanto intelectual, escritor, professor. O Collège de France justamente era aquela instituição em que uma pessoa, depois de ter pensado, uma pessoa que já tinha uma obra, já tinha uma contribuição original, poderia falar dela da maneira que quisesse, da maneira que decidisse, com a maior liberdade possível. Portanto, o Collège de France não sei se eu posso dizer que ainda é, mas nasceu para celebrar a liberdade de pensamento, mesmo do ponto de vista do método como os cursos eram ministrados pelos vários professores que por ali passaram. Grandes nomes passaram por lá, Louis Lavelle foi um dos maiores. O que é esse livrinho? Isso é a expressão do compromisso completo que Louis Lavelle teve com a filosofia. Como eu já falei em inúmeros vídeos nesse canal, a filosofia, que nasce entre os gregos, ela tem 3 dimensões. A dimensão cética ou examinativa, que é justamente um percorrer as respostas anteriores aos problemas eternos, as respostas anteriores às opiniões dos mais sábios, as, digamos assim, tentativas de solução já encontradas por inteligências maiores do que a nossa, ou pelo menos tão grandes quanto a nossa, quando a gente está falando aí de grandes filósofos, né? Mas a dimensão cética e examinativa consiste no estudo do que a inteligência humana já produziu. Depois nós temos a dimensão chamada doutrinária, que é o conjunto de respostas que você encontra, é o conjunto de acréscimos, muitas vezes, que você faz a uma tradição filosófica. Às vezes, inclusive, a apreciação atual de um problema, o conjunto de conceitos que você estabelece para explicar um fato que é da realidade, mas que ninguém havia conseguido nomear antes. Então é tudo aquilo que está no campo da, digamos assim, contribuição de cada filósofo. Essa é a dimensão doutrinária, né? É a parte positiva das filosofias, mas a gente tem também, não menos importante, a dimensão existencial, que é a expressão na vida do filósofo do impacto que a sua inteligência, que o exercício da sua inteligência tem sobre ele próprio. Ou seja, tudo aquilo que ele descobre, tudo aquilo que ele pensa, tudo aquilo que ele aprende se converte naturalmente, como que por consequência natural, no seu modo de vida. Portanto, os filósofos antigos, como a gente
sabe, como eu já repeti aqui inúmeras vezes, e como prova a obra do Diógenes Laércio, chamada Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, um filósofo antigo, ele era apreciado pelas doutrinas em consonância com a sua vida, sempre e necessariamente. E nas escolas filosóficas, todas as escolas filosóficas eram caracterizadas por certas regras de vida, por exercícios espirituais, exercícios intelectuais e algumas práticas para formar, moldar as inteligências e testar o quanto o compromisso daquela pessoa com as regras da escola era verdadeiro ou não. Então, todas as escolas da antiguidade estão associadas a um conjunto de regras. Tem inclusive algumas regras muito engraçadas da escola pitagórica, a que o Aristóteles faz referência, até para apontar assim o caráter um pouco idiosincrático dos pitagóricos. A gente tem uma ampla e imensa discussão, no que diz uma discussão sobre as regras próprias a cada escola e de que maneira que essas regras se relacionam às doutrinas dos cabeças dessas escolas, né? E o Louis Lavelle, portanto, nas suas regras da vida cotidiana, o que ele faz aqui? Ele nos brinda com as consequências práticas da sua filosofia. Esse é um livrinho curto, é um livrinho de 103 páginas, e é uma espécie de tesouro de sabedoria. Não é um livro que você precisa... Claro, se você pegar para ler, você pode ler num dia, em 2, muito rapidamente, mas ele não é um livro para você ler rapidamente e colocar na estante, ele não é uma obra de entretenimento, como os que também te propicia uma certa distração, como os romances muito bem escritos. Não, é um outro tipo de obra. É como o Manual do Epiteto, como todos aqueles livros de regras tão importantes na filosofia cristã ao longo da Idade Média. É justamente o livro em que nós encontramos a expressão prática de um pensamento. E o Louis Lavelle, ele tem uma consciência muito plena de que você não escreve uma regra para segui-la. De outro modo, a partir do momento em que você percebe o desdobramento prático do seu pensar, você transpõe aquilo numa regra. Portanto, a regra não é exatamente o dever, mas ela é a consequência orgânica do seu pensamento na dimensão prática. E aqui nas regras da vida cotidiana, nós temos uma separação pelos campos, de maneira geral, da vida. Então, primeiro, a gente tem o primeiro capítulo, o uso das regras, a atitude geral, regras fundamentais, que são espécies de princípios gerais, regras da conduta com relação aos outros homens, regras da inteligência. Por exemplo, eu adorei esse capítulo 5 sobre as regras da inteligência. Vou ler duas dessas regras, são todas muito curtinhas, né? Além de tudo, esse livro, ele celebra a tradição da forma breve, das formas breves da prosa, né? Que acho que é, dentre todos os gêneros literários, aquele pelo qual eu tenho predileção, né? Eu adoro aforismos, máximas, etc. Esse é um mundo que eu acho extraordinário. E esse é um mundo que realmente ele está diretamente ligado à reflexão ética, tá? Aqui no Regras da Inteligência, a gente tem, por exemplo, devemos buscar sempre a inteligência e não o inteligível, e não ter olhos senão para o ato do pensamento e não para o seu objeto. A regra essencial é evitar o repouso da atenção. E tem uma terceira que eu achei formidável, porque de alguma forma eu já havia tido essa experiência, então quando eu encontro formulado numa regra, eu reconheço e compreendo, e esse é o único problema. A dificuldade desse livro está em que, para apreciá-lo, eu acho muito difícil que alguém aprecie esse livro sem ter uma vida interior realmente constante. Uma pessoa que tem preguiça de refletir não vai ver muita graça nesse livro, porque as regras são justamente o fruto da nossa reflexão a respeito do que nós julgamos o mais importante, o mais elevado do que nós somos. O que nós somos está ligado ao que nós pensamos, e é como se a gente extraísse na forma de uma regra aquilo que está em consonância absoluta com o nosso ser. Que nenhum trabalho do espírito seja semelhante a um dever ou a exposição de algo que sabemos, que seja sempre uma criação e uma descoberta. Eu achei isso aqui maravilhoso porque eu tenho um hábito na vida
que é o seguinte, nós, professores, muitas vezes expomos justamente o que outras pessoas disseram. Mas, na verdade, quando a gente prepara, por exemplo, um conjunto de slides, quando a gente prepara uma aula fixa, a gente justamente está matando o caráter criativo de cada aula, em que o objetivo mesmo deve ser reviver um modo de pensar ou um pensamento para que aquelas pessoas que não sabiam até aquele momento que ele existia entrem em contato com ele e façam ele parte de si mesmos. Então, o trabalho de professor eu sempre encarei muito mais como um trabalho necessariamente criativo, no sentido de que eu preciso, de alguma forma, e essa forma só pode ser absolutamente pessoal, reviver um pensamento ou um modo de pensar para que pessoas que até aquele momento não faziam ideia disso se enriqueçam com ele. Então, quando eu li essa regra, eu achei formidável, porque é a maneira como eu trabalho, entende? E é claro que tem um caráter um pouco problemático essa maneira como eu trabalho, porque mesmo quando eu falo de outros filósofos, eu falo deles tornando-os meus, ou eu sempre falo deles, nunca deixando de expor o que neles me inquieta ou o que neles me encanta, o que neles faz com que eu entenda melhor coisas que são absolutamente fundamentais para mim. Então essa é uma regra que talvez seja muito apreciada pelas pessoas que têm essa intimidade e talvez até esse atrevimento de lidar com as coisas intelectuais dessa forma como eu descrevi aqui. E eu acho que se a gente não lida com atrevimento, a gente acaba sendo um professor sem graça, né? Então, ainda que eu incorra em alguns erros, ou ainda que eu, às vezes, seja imprecisa, eu vou continuar fazendo as coisas dessa forma, porque é a única maneira como elas fazem sentido, né? Quando eu li essa regra, eu fiquei atônita, eu achei fantástico, né? Mas ao longo do livro, vocês encontram regras da medida, regras do amor próprio, sobre as preocupações, o hábito, regras do uso do corpo, da saúde e da doença, relação com outros homens, o bastar-se, saber dispor do próprio espírito. Esse é um dos melhores capítulos, e são todos capítulos muito curtos, então são realmente extratos de sabedoria consequentes de uma reflexão muito profunda, que já foi convertida em hábito, em prática, em modo de vida, tá? Isso é filosofia. Então, por que é que eu estou indicando esse livrinho para vocês? Para vocês repensarem a definição de filosofia que vocês carregam consigo. Um filósofo de verdade, naturalmente, tem regras da vida cotidiana. E o que Louis Lavelle faz aqui é que ele as escreve. No caso, por exemplo, de um livro de regras muito, muito famoso que nós temos, que é o Enchiridion, ou Manual de Epiteto, nós temos uma série de palestras que ele fez, são as chamadas diatribes, a gente não tem o texto completo, um aluno seu foi redigindo, então a redação não é do Epiteto, a redação é do seu aluno, e depois ele extraiu as regras consequentes do tipo de reflexão que a gente tem nas diatribes. E isso é um manual. Então é mais ou menos isso que a gente tem aqui. A relação entre esse livro e toda a obra do Lavelle é a mesma que a gente tem entre as diatribes e o Enchiridion de Epiteto. E é uma celebração, portanto, da filosofia na dimensão completa em que ela foi pensada pelos antigos. Eu queria ler só mais uma passagem antes de encerrar esse vídeo, uma vez que é um livro sobre o qual eu já falei tudo que eu tinha para falar, e é um livro que vale a pena você ter do seu lado e examinar em momentos que você procure a alegria da contemplação, porque ele é um livro que te inspira a contemplação. Ele diz o seguinte, lá no final, no último capítulo, Regras da Sensibilidade. O importante é só exercer minhas faculdades mais pessoais, as que me dão maior alegria, cujo exercício é o mais eficaz, sem me preocupar em despertar aquelas que me faltam, que me custam muito esforço e produzem pouco fruto. Esse aparente hedonismo é também um ascetismo, no qual me restrinjo a meu próprio horizonte, renunciando a muitas satisfações de um amor próprio sempre ávido de se igualar ao universo.
Isso aqui é uma regra que se aplica à vocação. Na verdade, o que é a vocação? É aquilo que, veja, a vocação é o resultado da seguinte síntese. Nós somos bons em fazer algumas coisas e nós temos muito prazer ao fazê-las. Aquilo que a gente, como que por um dom, faz muito bem e ao fazer, e o processo de fazê-las nos dá prazer, é aí que reside nossa vocação. E a de vocação que ele está falando aqui? Nós não podemos nunca, de modo algum, nos igualar ao todo. Mas o importante é exercer minhas faculdades mais pessoais. Eu costumo definir, às vezes, vocação como aquele traço nosso que naturalmente se expande como uma espécie de ponte que nos conecta ao próximo. Porque realmente a vocação é aquilo que tem muito a ver conosco, mas que se dirige também à comunidade na qual a gente está inserido. A vocação não é o que diz respeito apenas a nós, mas ela existe também como serviço ao mundo, né? Então, nesse sentido, esse aparente hedonismo, porque é óbvio que quando você faz muito bem uma coisa, e isso já está em Aristóteles, ele diz na Ética Nicômaco, o prazer, diz Aristóteles na Ética Nicômaco, não é algo negativo. O prazer, veja, é o resultado, é o resultado da sua percepção da excelência. Quando você é muito bom em algo e está fazendo aquilo, você sente prazer, porque você é muito bom naquilo. Quando a gente tem o talento para alguma coisa, a gente sente prazer em fazer aquilo, porque a gente está vivendo a excelência. E como é que viver a excelência pode ser algo negativo? Tá? E é nesse sentido que ele diz, esse aparente hedonismo é fazer algo simplesmente pelo prazer, mas é um aparente hedonismo. É também um ascetismo. Por quê? Porque quando nós temos consciência da nossa vocação, nós sabemos limitar nossas pretensões. A gente fala, peraí, eu sou bom nisso aqui, deixa eu me concentrar nisso aqui e deixa eu ter consciência de que aspirar a ser bom em tudo é uma estupidez. Esse é o exercício que eu tive que fazer muitas vezes na vida, já que eu tenho interesse por inúmeras coisas, mas eu sempre procuro reconhecer que eu sou boa em poucas. Na verdade, talvez eu seja realmente boa em uma delas. E quando a gente resolve se concentrar naquilo que a gente realmente é bom, e quando nós vivemos nossa vocação, é nesse sentido que a gente consegue, é nesse momento que a gente consegue finalmente ser sal da terra e luz do mundo, né? Então, nesse sentido que ele diz, esse aparente hedonismo é também um ascetismo, limitar-se. Ascetismo tem a ver com limitação, controle, a redução à medida mínima necessária, no qual me restrinjo a meu próprio horizonte, renunciando a muitas satisfações de um amor próprio sempre ávido de se igualar ao universo. Quanto maior nosso amor próprio, mais a gente quer abraçar o mundo, né? Pois é, muitos de nós temos essa tendência. Essa é uma tendência que eu tive na juventude e da qual eu fui precisando me educar para me libertar dela. Era um excesso de amor próprio, coisa típica de juventude e que, felizmente, ao longo da vida, a gente vai deixando de lado, né? Enfim, esse livrinho, Regras da Vida Cotidiana, é absolutamente fenomenal. Vai te ajudar a entender melhor o grau de articulação entre as suas percepções a respeito do seu modo de viver e aquilo que você aprende continuamente da própria realidade. Ou seja, de que forma a sua reflexão molda a sua personalidade, que se traduz em uma maneira de ser absolutamente única e autêntica. Qual é o problema desse livrinho? Eu acho que ele só vai agradar pessoas autênticas. E pessoas autênticas não são exatamente fáceis de encontrar por aí, né? Pessoas autênticas, na verdade, eu sempre acho que elas estão em falta. Mas todos aqueles que têm alguma autenticidade ou que a perseguem com afinco, certamente vão perceber o valor dessa obra. É uma obra extremamente barata, você encontra na minha livraria ou na Amazon, nas melhores livrarias do país. E eu tenho certeza que a pelo menos uma dessas regras você será sensível, você encontrará afinidade, você vai falar, caramba, isso me diz respeito de alguma forma. E aí, volte aos seus pensamentos e tente descobrir por quê.
esse livro nos convida à verdadeira prática da filosofia. E como eu sempre digo, né, nos meus cursos, e é por isso que eu tenho a minha plataforma, isso é o que a gente tem a aprender com os antigos, né? Que quando a gente torna a filosofia parte da nossa vida, a gente realmente tem uma chance muito maior de entender o que é felicidade. Tá aí dada a dica literária dessa semana. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.